Educação à distância, mudando realidades. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à continuidade da nossa disciplina. Agora nós vamos ter início na unidade número 2, é isso mesmo. Mas antes de fato a gente dar entrada aqui no conteúdo da nossa disciplina, dessa unidade, eu vou fazer a minha audiodescrição. Olha só, sou uma mulher branca, tenho os cabelos loiros, estou usando uma blusa preta, uma calça preta e um terninho na cor cinza por cima. Atrás de mim nós temos uma parede branca com as letras EAD, que significa Educação à Distância, e escrito embaixo, Mudando Realidades. Como você já me conhece, eu sou a professora Mariava, vou estar aqui com você na condução da disciplina, vamos caminhar juntos aqui na construção do conhecimento pertinente à disciplina de Direito Ambiental e Responsabilidade Socioambiental. Como você já sabe, é de costume, você já está cursando o 4º período do nosso curso. Então, a partir de agora, nós vamos falar um pouquinho sobre os princípios ambientais, vamos falar sobre repartição de competências ambientais. Dá uma olhadinha aqui na tela comigo, porque além desses princípios relacionados ao direito ambiental, e além das repartições de competência em matéria de direito ambiental, vamos falar também sobre o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Eu estou aqui com você, eu sou a professora Marialva e, como de costume, eu quero te pedir para fazer a leitura do livro Direito Ambiental, 9ª edição, ano de 2022, coleção esquematizada do Marcelo Abelha. Você vai entrar lá no SWAP, vai acessar a minha biblioteca e vai fazer o acompanhamento da nossa disciplina por meio da bibliografia recomendada, especialmente deste livro aqui. Ou seja, não tem como, pessoal, a gente fazer uma graduação, uma faculdade, sem ter o apoio da nossa biblioteca, não é mesmo? Portanto, eu te peço com todo carinho que faça a leitura do livro. Mas já está aqui na tela para você, vamos falar sobre os princípios do direito ambiental, é isso mesmo, os alicerces. Eu amo falar de princípios porque os princípios realmente, eles têm algumas características bem interessantes que eu trouxe aqui na tela para vocês. Vamos lá. Olha só, os princípios de proteção ao meio ambiente, eles encontram-se enraizados na nossa Constituição Federal e deles decorrem outros que lhes são derivados. É isso mesmo. Além desses, nós temos as derivações de princípios. Ou seja, também além dessa questão dos princípios estarem enraizados na nossa Constituição Federal, podemos dizer que a enumeração dos princípios do direito ambiental não é nem um pouco uniforme na doutrina. Tem doutrina que traz alguns princípios, doutrinas que trazem outros, doutrinas inclusive que dizem que o princípio da precaução e da prevenção é a mesma coisa, mas para a gente aqui dentro da nossa doutrina que foi utilizada, são princípios distintos. É por isso que eu digo para você que esses princípios de direito ambiental não é nem um pouco uniforme nas doutrinas, tá certo? Além do mais, eu preciso que você relembre lá da sua aula de Direito do Estado, quando a gente conversou sobre as questões dos princípios, né? Percebo, nos princípios é muito maior o grau de abstração na sua estrutura, não descreve simples situações fáticas, né? De fácil constatação, mas valores considerados essenciais ao direito, tá? Além do mais, os princípios, eles traduzem valores essenciais ao direito, eles traduzem a verdadeira base de sustentação de todo o ordenamento jurídico. É por isso que eu iniciei falando para você que os princípios, eles são verdadeiros alicerces ao direito ambiental, tá certo? Mas para começar aqui eu preciso falar sobre a vedação ao retrocesso, é isso mesmo, né? Eu trouxe um julgado para vocês aqui que é do Superior Tribunal de Justiça, STJ, né? Que reconheceu em mais de uma oportunidade a proibição do retrocesso em matéria ambiental, tá certo? Que inclusive diz o seguinte, ó, ao dizer que tal princípio é uma garantia de que os avanços urbanísticos ambientais conquistados no passado não serão diluídos, destruídos ou
negados pela geração atual ou pelas seguintes, né? E aí, ainda nessa temática, eu preciso que você saiba que nessa questão do princípio da proibição ao retrocesso ambiental, não deveria nem sequer ser necessário qualquer esforço para sustentar, por exemplo, que a tortura, no caso, um exemplo bem tranquilo, que a tortura nunca mais deve ser admitida, né? Por exemplo, que o trabalho escravo não é e nunca mais deverá ser permitido, que o uso da força para fazer valer o direito nunca mais deverá ser um fator de resolução das lides, ou seja, dos conflitos, tá certo? Então é por isso que essa questão da vedação ao retrocesso ela é bem importante, bem interessante dentro do nosso estudo. E aqui, pessoal, como vocês já sabem, já comentei com você que a questão dos princípios, eles não são nem um pouco uniformes na doutrina. Nós estamos adotando o livro aqui do Marcelo Rodrigues, que vocês já estão acostumados, já acessaram na minha biblioteca. Então, eu trouxe aqui para vocês uma listinha dos princípios do direito ambiental que serão estudados dentro da nossa disciplina e nós vamos seguir o autor Marcelo, tá? Vamos lá. Vamos falar sobre o princípio da ubiquidade, você já tem conhecimento, né? Vamos falar sobre o princípio da cooperação dos povos. Vamos falar sobre o princípio do desenvolvimento sustentável, né? Também está relacionado com a proibição do retrocesso ambiental. Vamos falar do princípio da participação, o princípio da informação ambiental, o princípio da educação ambiental, o princípio do poluidor usuário-pagador e alguns subprincípios de concretização do poluidor usuário-pagador, que a gente vai entrar na questão do princípio da prevenção, do princípio da precaução e no princípio da função socioambiental da propriedade privada, tá certo? Vamos falar um pouquinho rapidamente sobre cada um desses princípios. Você já sabe o que significa o princípio da ubiquidade, não é isso? Sabemos, olha só, já foi comentado um pouquinho anteriormente. Perceba, a conservação do meio ambiente não se prende a situações geográficas ou referências históricas, extrapolando os limites impostos pelo homem. A natureza, ela desconhece fronteiras políticas, é aquilo que eu falei, fronteiras políticas, já foi conversado, vocês já perceberam aqui no princípio da ubiquidade, que foi conversado a respeito. Ou seja, os bens ambientais são transnacionais, tá certo? E aí, dando continuidade, vocês já tinham noções do que seria esse princípio da ubiquidade, que significa dizer que o bem ambiental ele não encontra qualquer fronteira, seja espacial, pode ser fronteira territorial ou até mesmo temporal. Ele está presente em toda parte, ele é onipresente. E aí, eu preciso entrar aqui conversando com vocês sobre esse princípio da cooperação entre os povos, tá certo? Percebam, já que o meio ambiente não respeita qualquer limitação geográfica, que vocês viram no princípio da ubiquidade, em matéria de proteção ambiental, é imprescindível que se construa uma estreita relação de cooperação entre os povos, concordam? Olha só, o princípio tem inclusive matriz constitucional lá no artigo 4º, inciso 9º, né, da nossa Constituição Federal de 1988, estabelece que o Brasil, em suas relações internacionais, rege-se pelo princípio da cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Ora, o que poderia ser mais importante para um verdadeiro e saudável progresso da humanidade que a proteção ambiental, não é mesmo? Então, ainda dentro dessa temática, essas regras elas não devem ser vistas como simples programas ou diretrizes, por exemplo, firmadas em tratados internacionais, sem força vinculante nos diversos sistemas jurídicos nacionais, mas sim como postulados maiores de cooperação. Concorda comigo? Pois bem, e aí vamos superar aqui esse princípio da cooperação entre os povos, vamos dando continuidade, falando um pouquinho sobre o princípio do desenvolvimento sustentável, tá? Ou seja, o desenvolvimento sustentável, ele procura satisfazer as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazer as suas próprias necessidades, tá certo? Então, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, do que adianta um desenvolvimento desregrado, despreocupado com a conservação do meio ambiente, desvinculado da manutenção da qualidade de vida? Não faz sentido, não é mesmo, pessoal? Então, certamente, de nada iria adiantar
Não é isso? E aqui que entra a ideia de sustentabilidade. É nesse ponto que a gente começa a perceber a questão da sustentabilidade. E ainda posso dizer que só é possível, aqui no caso em tela, a respeito desse princípio do desenvolvimento sustentável, que só é possível pensar num desenvolvimento verdadeiramente sustentável se o bem ambiental que servirá de matéria-prima à atividade econômica for renovável ou, no mínimo, se ele puder ser renovado dentro de um prazo razoável, tá? Então, são essas as considerações a respeito do princípio do desenvolvimento sustentável. Vamos falar sobre o princípio da participação. Ok, olha só. Na atualidade, está como uma das principais armas, talvez a mais eficiente e promissora, na luta por um ambiente ecologicamente equilibrado. Já já você vai entender por que o princípio da participação é uma ferramenta de extrema importância para o cidadão, tá? Esse princípio da participação, ele traz um resultado a longo prazo, né? Porque ele trabalha com sensibilização e conscientização. Ele está diretamente ligado com a atuação da sociedade civil e também trata-se de um princípio empenhado na construção de uma sociedade verdadeiramente democrática. Por meio dele, a sociedade civil deve atuar ativamente, paralelamente ao Estado, para definir os rumos a serem seguidos na política ambiental. Então, ao mesmo tempo em que cumpre esses comandos espontaneamente, o princípio da participação atua de forma no caso, a pressionar as decisões políticas do Estado, de modo com que, por exemplo, a própria participação da população venha de fato a fazer alguma interferência nos movimentos políticos, ou seja, a participação da nossa população diretamente dentro das questões ambientais, como, por exemplo, audiências públicas, lembrei, audiência pública. Ainda falando aqui do princípio da participação, trata-se de um princípio empenhado na construção de uma sociedade verdadeiramente democrática. Por meio dele, a sociedade civil deve atuar ativamente, ou seja, junto com o Estado, paralela ao Estado, para definir os rumos a serem seguidos na política ambiental. E aqui vocês vão ver alguns exemplos, tá, que nós trouxemos aqui. Olha só, uma ação popular, tá, em que qualquer cidadão é parte legítima para anular ato lesivo ao meio ambiente, uma ação civil pública por intermédio das associações civis ou do próprio Ministério Público, a participação da população nas ONGs, a provocação da administração pública no exercício do poder de polícia ambiental, né? Aqui para o gestor público, a provocação da própria administração pública, atenção gestor público aqui na sua atuação nesse momento, quando você tiver poder de polícia ambiental, audiências públicas, né? Quando a população é chamada para opinar sobre uma determinada situação, um determinado encaminhamento que vai ser dado numa situação específica ali para a sociedade. Ou, por exemplo, em processos de licenciamento ambiental, trata-se da exigência para a formação do EIA-RIMA, que é o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental, tá? E também por meio dos conselhos estaduais, são exemplos de como o princípio da participação pode estar atuando aí ativamente na proteção ao meio ambiente. E aqui vamos falar um pouquinho sobre o princípio da informação ambiental. Então, para começar a falar sobre isso aqui, eu preciso que você venha comigo para perceber que é certo a participação da sociedade na implementação de políticas públicas. Atenção, gestor público aí na participação da população, da sociedade, na implementação de políticas públicas de proteção ambiental. Ela só será alcançada com êxito caso a população tenha amplo acesso à efetiva informação no que diz respeito ao meio ambiente. Então, é importante que a sociedade tenha acesso às informações, porque elas devem ser públicas nesse sentido, dentro dessa temática, não é isso? Além disso, eu posso te contar que normas infraconstitucionais adotam instrumentos destinados a difundir todo tipo de informação ambiental, como, por exemplo, nós temos o relatório de impacto ambiental, que tem por finalidade tornar acessíveis ao público as informações contidas no estudo de impacto ambiental, que é o EIA, que isso aqui está determinado lá na resolução do CONAMA, tá certo?
Nós temos também o selo de ruído, previsto também na resolução do CONAMA, que instituiu o Programa Nacional de Controle à Poluição Sonora. Nós temos o relatório de qualidade do meio ambiente, também, que ele deve ser divulgado anualmente pelo IBAMA. E nós temos a obrigatoriedade de publicação do pedido de licenciamento ambiental, que está lá no artigo 10º, parágrafo 1º da Lei 6.938 de 81, além de avisos publicitários, né, informando sobre os males causados à saúde por alguns produtos, como por exemplo, o cigarro. E ainda falando do princípio da informação, que ele é de extrema importância, né, para a nossa sociedade. Então, essa premissa fundamental e estratégica, que é determinada pelo artigo 225, lá no parágrafo 1º do artigo 225, no inciso 6º, lá da nossa CF, que estabelece que incumbe ao poder público, olha aqui, inciso 6º, promover a educação ambiental em todos os níveis, percebam, atenção aí para suas atividades, em todos os níveis de ensino, e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Então, a definição legal do que seria a educação ambiental deixa claro o seu papel instrumental na construção de um novo paradigma ético. Então, perceba aqui no artigo 1º da Lei 9795 de 99, que é a Lei de Educação Ambiental, que, como eu já contei para você, será objeto de estudo. Percebam, artigo 1º. Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes, competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Então, nós trazemos aqui para você, aqui na Lei 9.795 de 99, que é a Lei de Educação Ambiental, uma situação importante em relação ao princípio da informação ambiental, tá? Não menos importante, nós temos o princípio do poluidor, usuário, pagador, tá? Que eles sintetizam um dos mais importantes valores do direito ambiental. Tudo é muito importante, não é, pessoal? Jamais pode se traduzir a ideia de pagar para poluir. Gente, isso aqui não existe no direito ambiental. Ah, eu estou pagando, eu posso poluir. Não é assim. Ah, eu levei uma multa, eu posso andar sem cinto. Tomei multa porque estou sem cinto. Vou permanecer sem cinto porque eu estou pagando para andar sem cinto. Não é essa a ideia, né? Jamais, né? Então, esse princípio, ele tem uma raiz econômica. Olha só. Alocar custo das medidas de prevenção e controle da poluição para encorajar, estimular o uso racional dos recursos ambientais escassos e para evitar distorções do comércio internacional e investimentos, tá? Este princípio significa que o poluidor deve suportar os custos do implemento para assegurar que o ambiente possa ficar no nível aceitável, tá? Então, eu preciso que você faça a leitura aqui para complementar essa temática, tá? É muito importante, dê continuidade nessa questão, lendo por completo essa temática dentro do nosso livro, tá? E aqui eu trouxe alguns aspectos do princípio do poluidor, usuário, pagador, tá? Aspectos, tá? Quais são os aspectos desse princípio? É a sobrecarga do preço do produto que causa externalidade ambiental negativa, ou seja, um produto que ele vai causar um problema para o meio ambiente, tá? Então, ele vai ter uma sobrecarga no preço do produto, tá? A publicização no mercado de consumo de quais produtos causam essas externalidades, tá? A transferência para os agentes poluidores dos custos estatais de prevenção, política de equidade no comércio internacional, políticas que proclamam o uso racional dos componentes ambientais, também aspectos no sentido de trazer prevenção oriunda de repressão severa e a imputação dos custos, ou seja,
do empréstimo dos componentes ambientais a seus consumidores. Então, o consumidor quer consumir um produto que vai estar causando um verdadeiro impacto ambiental, ele tem que suportar os custos de pagar mais caro naquele produto, né? Então, ainda falando aqui do princípio da prevenção, quando a gente fala de princípio do usuário poluidor-pagador, nós temos o princípio da prevenção, que trata-se de um princípio que está expresso, de fato, lá no texto constitucional, e fica claro com a leitura do caput do artigo 225, que impõe à coletividade e ao poder público o dever de proteger e preservar o equilíbrio ecológico para as presentes e futuras gerações, tá? Então, uma vez que se saiba que uma dada atividade apresenta riscos de dano ao meio ambiente, tal atividade não poderá ser desenvolvida, justamente porque, caso ocorra qualquer dano ambiental, a sua reparação é praticamente impossível, tá? Então, a gente vê aí algumas compensações ambientais, algumas reparações, que de fato elas não têm como restabelecer o meio ambiente ao estado em que ele se encontrava anteriormente, né? Então, ainda falando de princípio da prevenção, vamos comentar aqui sobre o princípio da precaução. Percebam, dentro do princípio da precaução tem uma dúvida científica, enquanto que lá no princípio da prevenção, você tem certeza que aquela situação vai causar um problema para o meio ambiente, vai trazer um impacto negativo para o meio ambiente, enquanto no princípio da precaução vai ter a dúvida, né? Então é muito importante você perceber esse detalhe, tá ok? Uma dúvida. Prevenção, certeza. Precaução, dúvida em relação ao impacto, mas que mesmo com a dúvida, o meio ambiente tem que ser protegido, porque se você, como gestor público, não tem certeza daquele mal que vai causar, mas você tem que ter uma precaução, porque se ocorrer, vai ter uma situação bem grave ao meio ambiente, mesmo que não seja muito grave. A partir do momento que você percebe que existe uma dúvida, você tem que trabalhar com muita cautela nesse sentido. É por isso que tem o princípio da precaução. E ainda, dentro dessa temática, falando dos princípios, precisamos falar sobre o princípio da função socioambiental da propriedade privada. Isso nós podemos perceber que está lá no artigo 1228 do Código Civil, que delimitou o exercício do direito de propriedade, que deve atender a certas finalidades, inclusive de cunho ambiental, né? Então perceba, lá no nosso Código Civil já temos. Eu trouxe aqui a redação do artigo 128, do artigo 1228 para você do Código Civil. E aí eu preciso que você perceba que dentro dessa temática aqui também nós temos questões que vêm estar resguardando e preservando o meio ambiente quando falamos da propriedade privada, ok? E aqui nós vamos falar sobre o princípio do usuário poluidor-pagador, tá? Princípio do usuário pagador. Olha só, pelo princípio do usuário pagador, pretende-se instituir a cobrança pelo uso do bem ambiental e, com isso, estabelecer uma racionalização dos recursos naturais, já que se reconhece a sua condição de finitos e insustentáveis, né? Então, percebam, o meio ambiente ele pode acabar, não adianta só ficar usando, e temos que perceber que eles são finitos, né? Então, vamos fazer alguns comentários a respeito desse princípio, porque assim, lembra que eu comentei com vocês que a gente não pode pensar que é um princípio ligado a eu posso usar para poluir? Não é bem assim, tá? Em relação ao princípio do usuário pagador, nós precisamos perceber que a fiscalidade ambiental não deve ter como fonte o ato da poluição. É isso mesmo, não tem. Porque o conceito de poluidor, ele pode estar atrelado à ideia de ilícito, né? E como se sabe, nós não podemos cobrar algo por estar praticando uma situação ilícita. Então, a gente não pode confundir essas duas situações, tá? Quando a gente leva isso aqui para o direito tributário, a gente percebe, por exemplo, aqui como se o consumidor, no caso, vamos falar que o consumidor, ele estaria pagando para estar numa determinada localidade. Como, por exemplo, para você entrar em algumas ilhas, né, eles fazem essa cobrança de algumas taxas, né,
para você poder estar ali. Mas isso não significa que você está pagando para poluir. Não é essa a ideia, porque não existe uma cobrança de um tributo por uma questão de um ato ilícito, né? Então, a cobrança por esse uso, ela pode ser feita por meio de preço público ou por meio de tributação. Então, o exemplo que eu falei aqui da taxa, eu estou falando de tributação. Quando é por preço público, é geralmente uma pessoa jurídica de direito privado que tem o poder para estar fazendo aquela cobrança, que é um poder dado pelo Estado, mas não é cobrado diretamente pelo Estado. Já que em relação à tributação, sim, que o poder público pode, por exemplo, estar cobrando uma taxa para determinada pessoa, determinado contribuinte, tá? Por exemplo, entrando numa ilha, né, que tem algumas limitações, né? E aqui, pessoal, vamos falar agora de mais um conteúdo na nossa ementa, que é a repartição de competências em matéria ambiental, tá? Perceba que aqui, nesse momento do nosso estudo de repartição de competências em matéria ambiental, vamos falar aqui sobre a questão da competência legislativa, tá? O que é importante que você perceba essa questão, tá? Tá aqui, ó, repartição de competências em matéria ambiental. Eu trouxe aqui para você, para a gente começar, o artigo 24 e alguns incisos aqui da Constituição Federal, tá? Aqui no artigo 24, fala que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente, percebam, sobre as florestas, caça, fauna, né? Conservação da natureza, defesa do solo, dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e o controle da poluição. Também sobre a responsabilidade por dano ambiental ao meio ambiente, né? E aí, trouxe aqui o parágrafo 1º do artigo que fala assim: no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se a estabelecer normas gerais, não é isso? Parágrafo 2º. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. E outro detalhe também do parágrafo 3º, que diz o seguinte: quando inexistir lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena. Se não tem normas gerais, o Estado vai lá e faz, né? Para atender suas peculiaridades, né? Lá no parágrafo 4º fala assim: a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Ou seja, se aqui no artigo 3º não existia norma, o Estado foi lá e criou, posteriormente a isso, a União foi lá e criou uma lei federal sobre normas gerais, o que vai acontecer? Vai suspender a eficácia da lei estadual, mas só vai suspender no que for contrário. No que não for contrário, não vai suspender, tá? Então, é importante vocês observarem esses detalhes. Então, o que fica claro até mesmo pela literalidade aqui do caput do artigo 24, é que, quanto à matéria ambiental, o nosso legislador constituinte optou pela competência legislativa concorrente. Ou seja, mais de um ente federativo vai poder dispor sobre o mesmo assunto, porque é matéria concorrente, tá certo? Mais de um ente vai poder por conta dessa questão concorrente. Então, ainda dentro dessa temática, nós percebemos que a União deve estar se limitando a estabelecer as normas gerais. E aos estados e aos municípios, conforme a gente viu no parágrafo 2º em relação aos estados, cabe estabelecer normas de caráter suplementar, de acordo com as suas especificidades e restritos aos seus limites políticos, tá? Isso é importante que você saiba também. Quando a gente fala de município, que eu acabei de comentar, é porque você vai ver já no artigo 30 que eu vou apresentar para você, tá? E caso a União, conforme eu comentei aqui no parágrafo 4º, venha estar editando norma de caráter geral, os estados podem fazê-lo. Caso a União, né, não edite uma norma de caráter geral, o estado pode fazer. Até que sobrevenha, né, superveniência, está aqui o termo superveniência, até que sobrevenha norma federal, suspendendo somente a eficácia no que for contrário, tá? Então, dando continuidade, nós vamos falar agora sobre os municípios. E vocês vão perceber, dentro dessa temática, que dentro do texto constitucional, é o município que constitui
quase sempre o maior guardião dos componentes ambientais, tá? Então, percebam aqui dessa tela para você, tá? Compete aos municípios, aqui no artigo 30, legislar sobre os assuntos de interesse local, tá? E suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Então, é importante ainda frisar, é importante destacar ainda que as normas de caráter específico ou suplementar deverão, como é óbvio, obedecer às diretrizes traçadas pelas normas gerais. Então, por mais que os municípios tenham todo esse poder, né, de traçar, legislar sobre assuntos de interesses locais, ele tem que respeitar as normas gerais, né? Porque as próprias normas gerais podem estar dentro da nossa Constituição Federal, como é o caso, ou de leis que são de competências da União. E é possível ainda que os estados, os municípios e o Distrito Federal, no âmbito de suas competências suplementar, ir além da legislação federal, desde que seja para adotar medidas mais protetivas ao meio ambiente. Então, fiquem atentos a esse detalhe, tá certo? E aqui eu trouxe um quadro comparativo entre a competência legislativa e a competência material em matéria ambiental. Então, percebam aqui, tá? Competência legislativa, do artigo 24, nos incisos 6º até o inciso 8º, e o artigo 30, que fala dos municípios, o inciso 1 e 2, nós temos concorrente, ou seja, está numa estrutura vertical, tá certo? E já aqui falando de competência administrativa ou material, vai estar lá no artigo 23, tá? A competência legislativa está no 24, administrativa / material no 23. E ainda falando do princípio da preponderância dos interesses, né? Nós temos a União como interesse nacional, nós temos os estados de interesse regional e os municípios de interesse local. Deem uma lida, porque essa imagem eu trouxe para vocês daquele livro que eu estou recomendando durante a aula, e é super importante que vocês entendam essas diferenças dentro da legislação, no que diz a respeito da competência legislativa e da competência administrativa, tá ok? E aqui, superada essa questão da competência em relação à matéria ambiental, né, vamos conversar um pouquinho aqui sobre o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Vamos dando continuidade aqui na nossa ementa. Então, eu preciso que vocês saibam que, visando racionalizar toda a estrutura administrativa, foi criado o Sistema Nacional do Meio Ambiente, que é o SISNAMA, Sistema Nacional do Meio Ambiente, por meio da Lei 6.938, lá de 1981. Aquela lei lá que eu comentei com você, que é anterior à nossa Constituição Federal de 1988. Tá certo? Então, eu posso dizer que o SISNAMA, ele é integrado por todos os órgãos e entidades da União, dos estados, do DF, dos territórios e dos municípios, bem como as fundações instituídas pelo poder público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental. E a gente pode ver isso lá no artigo 6º, no caput do artigo 6º, dessa lei que está sendo comentada, tá certo? E aqui eu trouxe um pouquinho da estrutura do SISNAMA para vocês, que está aqui nessa lei, tá? Vamos lá para o artigo 6º, vocês já sabem que os órgãos e entidades da União estão estruturados dentro do SISNAMA dessa forma aqui, tá? Primeiro nós vamos ter o órgão superior, que é o Conselho de Governo, com a função de assessorar o presidente da República na formulação da política nacional e nas diretrizes. No inciso 2º, nós temos o órgão consultivo e deliberativo, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é o CONAMA, né? Aqui no inciso 3º, nós temos o órgão central, que é a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República, tá certo? Vamos dando continuidade. Preciso que vocês saibam também que temos o inciso 6º, que são os órgãos executores, como por exemplo o IBAMA aqui também, o Instituto Chico Mendes, né? Também que são órgãos executores. No inciso 5º nós temos órgãos seccionais, tá?
Aqui, órgãos executores no inciso 4º e no inciso 5º, órgãos seccionais, tá? Que são os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela execução de programas, projetos e pelo controle e fiscalização da atividade capaz de provocar degradação ambiental. E agora sim, no inciso 6º, nós temos os órgãos locais, que são os órgãos ou entidades municipais responsáveis pelo controle e fiscalização dessas atividades nas suas respectivas jurisdição. Eu não digo nem jurisdição, pessoal, eu trouxe esse termo aqui, mas eu diria que nas suas respectivas circunscrições, tá? Aí um dia a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão da circunscrição e da jurisdição. Aqui, conversando para você, eu poderia dizer que eu não adotaria esse termo, mas eu trouxe para você porque ele está dentro do inciso 6º lá da Lei 6.938 de 81. Tá ok? E aqui, pessoal, para finalizar essa nossa unidade número 2, eu preciso que vocês saibam também que nós temos a estrutura administrativa do CISNAMA, que é a Lei 6.938 de 81, tá certo? Lá no parágrafo 1º, nós temos a redação seguinte. Ainda, né, do mesmo artigo que a gente já estava comentando, os estados, na esfera de suas competências e nas áreas de sua jurisdição, elaborarão normas supletivas e complementares e padrões relacionados com o meio ambiente, observados os que forem estabelecidos pelo CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. Aqui no parágrafo 2º nós temos a questão dos municípios, tá? Os municípios, observadas as normas e os padrões federais e estaduais, também poderão elaborar as normas mencionadas no parágrafo anterior. E no parágrafo 3º diz que os órgãos central, setoriais, seccionais e locais mencionados neste artigo deverão fornecer resultado das análises efetuadas e a sua fundamentação quando solicitados por pessoa legitimamente interessada. E por fim, aqui no parágrafo 4º, de acordo com a legislação em vigor, é o Poder Executivo autorizado a criar uma fundação de apoio técnico científico às atividades do IBAMA. Portanto, eu preciso que você fique atento a essa lei aqui, porque é uma lei de extrema importância para você que está estudando o direito ambiental aqui para o curso de gestão pública. Eu quero contar com a sua atenção, quero contar com a sua colaboração no sentido de que você vai fazer a leitura da nossa bibliografia recomendada para você ter sucesso na execução das atividades, tá certo? Eu vou te esperar daqui a pouquinho na próxima unidade número 3 e continue assim, assíduo, acompanhando nossa disciplina, tá certo? Um forte abraço, até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.